Olá, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Números capítulo 31. Este capítulo completa o relato de Balaão, dos Moabitas e dos Midianitas, que começou contra Israel e entrou nas planícies de Moabe no capítulo 22. Então, eu já comentei aqui sobre o capítulo 22, quando eles entram na planície de Moabe, e nós vamos ver ali alguns conflitos. Se você quiser rever, é só voltar o vídeo para o capítulo 22, aqui no nosso canal no YouTube, e ver o comentário. Diz o texto, Números 31, a vitória sobre os midianitas. Disse o Senhor a Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000. A estes e a Fíneas, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Eve, Requém, Zu, e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhe todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, todo homem como de animais, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Amém? Então agora o povo vai começar a vingar os inimigos e vai começar a possuir a terra que o Senhor havia prometido. Amém? Existia uma promessa para esse povo a respeito dessa terra. E o povo vai precisar de se organizar. Amém? Então, quando diz aqui vinga, falando a respeito dos midianitas, versículo 2, quando ele diz aqui, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao seu povo. Os midianitas são apenas colaboradores na história de Balaão. Nos capítulos de 22 a 25, os moabitas são os personagens principais. Entretanto, foi uma mulher midianita que, junto com um homem israelita, trouxeram a praga do capítulo 25. Lembra quando era um homem de Israel se deitou com uma mulher midianita na tenda e Fíneas foi lá e o transpassou a ele e a mulher com a lança para que a praga se aplacasse do meio de Israel? Então, sempre estimulado por alguém que não é do povo de Deus, ou até mesmo por alguém que está no meio do povo de Deus. Não temos certeza se é ou se não é, mas Jesus fala, que tem lobos no meio do povo de Deus que é vestido de pele de cordeiro. Ele não é do reino de Deus, não é do povo de Deus, mas está ali no meio do povo de Deus. E muitas vezes influenciados, nós corremos o perigo de pecar contra Deus e de viver uma vida pecaminosa, mesmo estando no meio do arraial. Daí a importância da disciplina, daí a importância da correção. Então, é interessante nós observarmos isso aqui, porque essa mulher midianita, ela se deitou com um homem israelita e fez com que Balaão, ele não podia, vamos dizer assim, amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele revelou aos inimigos
que se o povo de Deus vivesse em pecado e desobedecessem a Deus, Deus mesmo, né, iria se voltar contra esse povo. É bem verdade que nós observamos na leitura dos capítulos e nos comentários, a gente vê aqui relatando como se fosse do Senhor. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, quando a gente vai lá para Jesus, mostrando o caráter do Pai com mais exatidão, ainda não plenamente, porque Jesus diz assim, eu tenho muito que vos falar ainda, mas vocês não podem suportar. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? A gente começa a observar que existe o inimigo de Deus. No Éden, tinha um inimigo de Deus, né? Satanás, como uma serpente, tentou a mulher desobedeceu, e deu ao homem, e o homem também desobedeceu. E o que é que aconteceu? Entrou a morte, né? Pelo pecado entrou a morte. Todos morreram e destituídos foram da glória de Deus. Então Deus está aqui começando a restaurar essa aliança. Mas os homens, né? Eles não ficavam debaixo da aliança. Eles sempre desobedeciam, sejam por incredulidade, seja por idolatria, seja por desobediência, seja por prostituição. E isso abria a porta para que o inimigo viesse, né, e trouxesse, vamos dizer assim, doenças, batalhas perdidas, pestes, enfermidades. Então, veja como é interessante nós temos a revelação da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Porque quando nós vamos começar a reler esses textos, a gente vai começando a interpretar as coisas e colocando elas no devido lugar. Então é importante nós entendermos isso para que a gente tenha a real compreensão, né? Quando Deus está dizendo aqui para Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas, Deus está dizendo assim, olha, eles pecaram, fazendo com que vocês pecassem. Chegou a hora agora de vocês vingarem. E Deus vai ordenar que de cada tribo se levante 1000 homens que vá à peleja e que vá à guerra. E eles vão pelejar contra os midianitas. O verso 7 diz, pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara. E é interessante, Fíneas ou Finéias, ele vai, né, como a autoridade espiritual com os utensílios sagrados, com as trombetas sagradas. Então, todo o exército estava sendo ali guiado pelo toque da trombeta. É uma forma de ser guiado pelo toque de Deus. Amém? E nós só vamos ser bem-sucedidos na vida, irmãos, se verdadeiramente nós formos guiados por Deus, nós formos instruídos por Deus. Não podemos andar somente na força do nosso braço, somente mediante as inclinações da nossa mente ou guiados pelas nossas emoções. Vamos falhar. Daí a importância nesses dias de nós estarmos em oração, de nós estarmos com cuidado, temerosos, tementes a Deus. Amém? Diz, pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés e mataram todo homem feito. Mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Évin, Requém, Zu, U e Reba. 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Olha, parece que Balaão, né, ele tinha sido usado por Deus porque o seu jumento tinha falado com ele, porque ele ficava em transe, mas mesmo assim ele foi vingado. Ou seja, ele ensinou aos inimigos como fazer com que o povo de Deus fosse levado cativo. Ele ensinou aos inimigos a seduzir o povo de Deus para que o povo de Deus desobedecesse a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com toda sedução. Nós precisamos ter cuidado, como a Bíblia fala, de não perder, né, Deus diante dos nossos olhos, os cuidados dessa vida, o gozo momentâneo do pecado, né, a indiferença para com aquilo que Deus nos chamou para fazer, não guardar aquilo que nós temos recebido, seja de instrução da palavra, ou seja de porções da unção do Espírito, não andar distraído nesses dias. Veja quantas coisas nós precisamos entender e na leitura do texto bíblico nos posicionarmos. Amém?
Deus espera que eu e você venhamos a nos posicionar diante da sua glória, diante da sua vontade, diante da sua palavra, diante do seu poder. Amém? Então, é importante nós entendermos isso. Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco no culto da casa de oração, para nós estarmos orando juntos. Amém? Nós estamos tendo a escola bíblica também, estamos trabalhando o tema disciplina na igreja. Amém? E é muito importante nós entendermos todas essas coisas, porque senão a gente não vai estar, vamos dizer assim, vivendo dentro do propósito de Deus, e quando as consequências vêm, nós muitas vezes pensamos, aonde está Deus? Deus está em nós, Deus está na sua palavra, Deus está em todo lugar. Mas ele espera, né? Ele confia, ele acredita que quando ele nos revela algo, nós vamos cooperar com ele e ser obedientes à sua vontade. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.